Olá, meus amores do nono ano. Começo esse vídeo não muito diferente dos outros, mas para falar que eu estou com muita saudade de vocês, que eu espero do fundo do meu coração que esteja tudo bem, que a família de vocês esteja guardada, né? E que se por algum acaso vocês tenham recebido alguma notícia ruim sobre alguém próximo, né, em meio a esse caos que a gente está vivendo, eu quero dizer que eu tô aqui e que vai ficar tudo bem, que Deus está no controle de todas as coisas. Isso tudo vai passar, tá bom? Bom, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso livro, a gente vai terminar o livro 1, para na próxima aula a gente começar o livro 2, tá bom? Então eu peço que vocês abram o livro na página 344 e 345. Na última aula, nós falamos sobre os advérbios, né? Already, just e... esqueci. Yet, né? Que eles são usados com o present perfect. Então, como tudo que a gente vai falar nesse momento, né, do livro 1, porque no livro 2 o teor vai mudar. Como tudo que a gente está falando é sobre o present perfect, a gente precisa ter em mente aquela estrutura. O sujeito, que varia, pode ser I, you, he, she, it, pode ser o nome de alguém, enfim. A estrutura fixa do present perfect, que é o have ou has, sempre. Mais o verbo no particípio. Tá? Então, a gente precisa ter isso na mente para não esquecer. A estrutura do present perfect é o have ou has, porque depende do sujeito. Para he, she, it é o has, e para os outros sujeitos o have, tá? E o verbo no particípio, que a gente vai falar hoje, daqui a pouquinho, sobre ele também. Vocês já sabem, é como se fosse para recapitular. Bom, na página 344 nós temos algumas expressões, algumas palavras que a gente usa para expressar possibilidades. Então nós temos aí, read the following situations. Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5 situações. A primeira, they are late for class. Eles estão atrasados para a aula. I'm almost certain they lost track of time. Vocês estão vendo que almost certain está em negrito. É uma expressão que representa, que expressa, né, óbvio, uma possibilidade. She looks scared. Ela parece com medo, assustada. Maybe she saw a ghost. Ela pode ter visto um fantasma. Talvez ela tenha visto um fantasma. Tá? Então, maybe também está em negrito. She looks thirsty and sweaty. Tá? Ela está aparentemente com muita sede e, tipo, muito cansada. Perhaps she ran a marathon. Ela pode ter, perhaps é como se fosse um talvez, tá? Talvez ela tenha corrido uma maratona, e realmente aí, de fato, é o que aparenta. He looks accelerated. Ele está acelerado. Ele parece estar acelerado. He possibly got a raise. Provavelmente ele ganhou um aumento. Então ele está acelerado, está agitado. You have only spent 30 seconds. Tá difícil para eu ler, gente, tá pequeno. E eu tô de óculos, hein? You have only spent 30 seconds on that exercise. It's impossible that you have done it correctly. Você fez o exercício em 30 segundos. It's impossible. É impossível que você tenha feito corretamente. Tem muito aluno assim, né? Que faz tudo correndo. Alguns conseguem acertar e outros não. Então, todas essas expressões que estão em negrito, elas representam
uma possibilidade, não é uma certeza. The expressions in bold, as expressões em negrito, are used to indicate possibilities. Então, ela é usada para indicar possibilidades. Or, when you are not sure of something. Ou quando você não está certo de alguma coisa. However, there is another way to express possibilities. No entanto, existe outra maneira de expressar possibilidades, além dessas expressões que a gente viu. Using the modal verbs in the past, along with the auxiliary have and the past participle of the main verb, uma outra maneira de expressar possibilidade em inglês é a gente usando modal verb, tá? Os verbos modais. O que são os verbos modais? Eles são os verbos que eles modificam o sentido da frase sem ser utilizado como verbo principal. Então, ele modifica o verbo principal, o sentido do verbo principal. Bom, nós temos esses verbos modais aí, ó. Can, may, shall, will, could, might, should e would. Todos esses verbos, eles são os verbos modais. Eles sempre vão modificar o sentido da frase. Ó, nós temos aí duas colunas. Uma coluna de advérbio e uma do modal e uma da estrutura do verbo modal. Então, olha os advérbios, ó. Maybe she saw a ghost. Talvez ela tenha visto um fantasma. Ao lado, nós temos a estrutura que vai ficar. Quando a gente for usar o verbo modal, ele vai sempre vir em frente, né, antes do verbo have. Eu coloquei aqui, que eu peguei da Rebeca, minha sobrinha, esse quadrinho. Ó, olhem pra cá. Modal verb, ele vai vir primeiro. Depois do modal verb, essa é a estrutura. Vai vir o have ou o has. E depois o verbo no particípio. Então, a estrutura, esse aqui, ó, ele pode alterar. Vocês podem ver que são vários verbos modais. Mas a estrutura do present perfect, ela continua a mesma, tá? Então, isso vai ser de acordo com o sentido da frase. Olha só, olha essa frase. Maybe she saw a ghost. Talvez ela tenha visto um fantasma. Quando a gente utiliza essa frase com o verbo modal, ó, she may have seen a ghost. Vocês estão vendo que em negrito tem o may, que é um verbo modal, o have, que faz parte aí da estrutura do present perfect, e o seen, que é o verbo to see, é o verbo ver, no particípio. Então, o que eu quero que vocês entendam e prestem atenção é somente na estrutura. O meu objetivo é fazer com que vocês analisem e identifiquem a estrutura correta do que a gente usa. I'm almost certain they lost track of time. Eu tenho quase certeza que eles perderam o tempo. Eles perderam a hora. Usando com o modal verb, ó, they must have lost track of time. Must é o modal verb, o have, que é a estrutura, e o lost, que é o verbo perder no particípio, tá? Na página 345, nós temos aí falando sobre os particípios dos verbos. Não é novidade para vocês já sabem que o particípio ele é uma terceira maneira de se escrever alguns verbos. A gente tem o verbo na forma base deles, por exemplo, o verbo to look, olhar, né, ver. Look tá na forma base. Ele é um verbo regular, então ele termina com ed. No passado, looked. No particípio, looked. Por quê? Quando o verbo é regular, prestem atenção nisso. Quando o verbo é regular, ele termina com ed. O particípio dele também vai terminar com ed.
Os verbos que o particípio muda a maneira de escrever são os verbos irregulares. Deles não tem regra, vocês precisam gravar. A gente usa mais alguns com frequência, então é muito mais fácil você gravar alguns e não todos. Geralmente, o livro de vocês vem lá atrás aquela tabela, é a terceira coluna, é o particípio dos verbos. Então, a primeira coisa a se analisar é, se o verbo for regular, ele termina com ED, então o particípio dele é com ED. Se o verbo for irregular, a maioria, tá? Mais do que a maioria, vai mudar totalmente a forma de escrita. Por que eu falei a maioria e mais do que a maioria? Porque existem algumas exceções que eles não mudam a escrita, mas também não terminam com ED. Eles também continuam sendo verbos irregulares, tá? Aí nós temos dois exemplos, ó. O primeiro exemplo, a primeira caixinha é de verbo regular, listen, que é ouvir, no passado, simple past, que é o passado simples, fica listened, com ED, e no particípio listened também. Play, played e played também. Foi o que eu falei com vocês do look. Embaixo é a tabelinha de verbo irregular. Olha o do. Do é na forma base. No simple past, did, e no particípio é done. Ou seja, ele tem 3 maneiras de escrita. Por isso que é importante vocês gravarem. Beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho, separadamente, de cada modal verb separado. Vamos lá. Primeiro modal verb que a gente vai usar é o must. Lembrando que todas as vezes que a gente usar o modal verb com o present perfect, ele vai vir antes da estrutura have mais o particípio. Então, em todas as frases vai ter o have ou has mais um verbo no particípio. Mas, teacher, como é que eu sei qual é o verbo que vai entrar no particípio? É só vocês prestarem atenção no verbo que está sendo pedido. Porque ele sim vai variar, vai depender da frase. Se na frase está falando do verbo cook, que é cozinhar, vocês vão usar o verbo particípio no cozinhar, que é cooked, porque ele é regular. Se na frase está pedindo o verbo to be, o particípio vai ser being. Então, o que vai modificar é o verbo do particípio, porque o have ele continua o mesmo. Então, vamos lá, o must. Must mais o past participle. Kate has shown up wearing a new ring on her right hand. Então, tá falando que ela apareceu, né? Ela usando um anel na mão direita. Really? She must have got engaged. Então, ó, sério? Esse must, a gente usa o must quando a gente tira uma conclusão de uma situação, tá? Ó, use must ou must not, que é na negativa, mais o have, mais o particípio, to make logical conclusions concerning a situation in the past that you are not completely sure about. Então, quando você não tem a certeza completa de algo, de uma situação no passado, tá? Mas que você tira uma conclusão lógica, poxa, ela tá usando um anel no dedo. Provavelmente, é nesse sentido, provavelmente, ela está num relacionamento com alguém, ela está comprometida. Mas pode ser que não, ela pode ter comprado um anel e colocado no dedo, entendeu? Porém, também pode ser que ela tenha engatado aí num relacionamento. Então, a gente usa o must quando a gente tem quase certeza, uma certeza meio lógica, né, de uma situação, quando a gente conclui algo lógico, porém, não é 100% de certeza. Vamos lá. Aí, nós temos no número 1, uma atividade que vocês vão fazer. Vocês vão reescrever a frase, tá? A frase tá assim. He writes each sentence in bold using must, mais o have, mais o past participle. É só para vocês reescreverem as frases que estão em negrito apenas. Eu vou ensinar para vocês como é que se faz, dando o exemplo da letra A. Primeiro que todas elas vocês vão usar o must, ok?
Todas elas vocês vão usar o must. Então, o must vai vir na frente. Primeiro o sujeito, depois o must, depois o have ou has e depois o verbo principal da frase. Na letra A, o verbo principal é o passed. Ele já está aí no particípio. Então, como é que vai ficar? Ó? I'm almost sure I passed. Eu tenho quase certeza que eu passei. Então, vamos lá. I é o sujeito. Então, vocês vão escrever aí. I. Qual é o modal que a gente tem que usar? O must. I must have passed. É só isso que vocês vão ter que fazer. Must have, vocês vão usar em todas as frases. O que vai mudar é o verbo principal. Então, must have vai ser em todas. Todas elas vocês vão usar must have. Entre o sujeito e entre o verbo principal. Ok? Vocês só precisam tomar cuidado que quando o verbo não é regular, é irregular, o particípio dele muda. Por exemplo, na letra B, é o verbo took. Vocês vão lá na tabela, lá atrás, na última folhinha do livro. Eita. Essa daqui. E vocês vão ver como é que é o took, que é o take, no particípio. E vocês vão colocar, tá? Aí na próxima aula eu vou trazer o gabarito desse exercício aqui. Lembrem-se, sujeito mais o must have em todas, tá? E o verbo no particípio. Tentem fazer. Agora a gente vai ver o may e o might. Use may or might mais o have mais o verbo no particípio. Vocês estão percebendo que o have e o verbo no particípio ele não muda. To say that it's possible that something happened in the past. Então, a gente usa o may e o might para falar de coisas que são possíveis, que foram possíveis ter acontecido no passado. The negative form of may and might are may not ou might not. Então, é só acrescentar o not. I tried to call Annie yesterday. Eu tentei ligar para ela ontem. But she didn't answer. Mas ela não atendeu. Vai entrar aí a frase, ó. She might have been busy. Provavelmente ela estava ocupada. Pode ser que não, mas pode ser que sim. A maioria desses verbos modais que a gente está falando, eles têm praticamente o mesmo sentido. Só que, olha a diferença de may e might para o must. O must é quando eu tenho uma certeza lógica, uma conclusão de algo lógico que aconteceu. É praticamente 50% de cada. Então, pode ter acontecido por causa disso, mas pode também não ter acontecido. O may e o might é mais uma suposição assim, jogada ao vento. Não tem um pontinho de certeza. É uma opinião, uma suposição, na verdade, tá? Past form with could. Então, vamos lá. Use could to express something that was possible for you to do, but you didn't. Então, a gente usa o could quando a gente quer falar de algo que era possível da gente fazer, mas a gente não fez. You could have borrowed my geography book then. Você poderia ter pego emprestado o meu livro de geografia, mas ele não pegou. Então, a gente usa o could para falar de coisas que a gente poderia fazer, mas a gente não fez, ok? Então, vamos lá. Esse exercício aí, de baixo, vocês estão vendo que todas as figuras têm uma frase em cima e tem os verbos que vocês vão usar embaixo, mais o complemento. Look at the pictures and write sentences with the words given and may or might. Todas elas, ou vocês podem usar o may, ou vocês podem usar o might, tá? Tanto faz. Primeiro, vocês vão perceber qual é o sujeito da frase e vão escrever. Letra A, Don travel to Rome. Então, eu sei que o sujeito é o Don. Visit the Coliseum. Então, a gente tá falando aí, a gente vai encaixar isso aqui, ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui na frase.
he ou don't, né? Vocês vão escrever aí da letra A. Don't. Aí vão colocar may ou might. Vamos dizer que vocês botaram may. Don't, may, have. Olha o verbo aí, visit. Visit é um verbo regular. Então, Don may have visited the Coliseum. A mesma coisa na letra B. Vocês vão pegar o get e vão colocar no particípio. Na letra C, vão pegar o sprang e vão botar no particípio. Na letra D, vão pegar o arrive e vão botar no particípio. Agora, prestem atenção, porque se o verbo não estiver naquela tabela, ele é um verbo regular. Se ele for um verbo regular, ele termina com ed, tá? Então, vocês vão fazer, e aí na próxima aula, eu vou trazer para vocês a resposta correta, tá? Na página 348, nós vamos falar sobre o should. Use should ou shouldn't, né, que é a negativa, to express something important that you didn't do or something that you did wrong. Para falar de algo importante que você não fez e deveria fazer, tá? Ou que você fez errado. It often expresses regret or blame. Geralmente ele pode expressar, né, uma vergonha, uma desculpa, um arrependimento. I didn't do well on my exam yesterday. Eu não fui bem na prova ontem. I went to a party the night before and didn't study. Eu fui a uma festa na noite anterior e eu não estudei. I should have studied. Eu deveria ter estudado. Então a gente usa o should para falar de algo que a gente deveria fazer, mas a gente não fez. Ou então de algo que a gente fez errado. I shouldn't have gone to the party. Eu não deveria ter ido à festa, tá? Então, na número 1 aí embaixo, vocês vão completar sempre com o should, tá? E aí vocês vão pegar o sujeito, o should e o verbo apenas, beleza? E vão formar frases. E aí na próxima aula eu venho corrigindo para vocês, ok? Na número 2, what happened? O que aconteceu? Look at the pictures. For each item, write a sentence or two with a modal plus have plus past participle. Então, aí na letra A, B e C, a gente tem aí 3 imagens. A imagem de um cara correndo e tá assim, ó. You are almost sure. Você está quase certo de que ele ganhou. Então, quando a gente... Por que a gente está quase certo de que ele ganhou? Porque a gente está vendo. É uma conclusão lógica. Na letra A, você vai usar o must. Na letra B, você pode usar o may ou might. E na letra C, você pode usar o may e o must também, tá? Então, vocês vão fazer as frases, procurem verbos, vejam na internet qual é o verbo que se encaixa melhor. E aí, na próxima aula, eu venho corrigindo também, tá bom? Por hoje é só. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato comigo, gente. Não deixem de entrar em contato comigo. Eu tô sempre disponível para falar com vocês, para tirar dúvidas, tá bom? Espero que em breve estejamos juntos. Beijo!